Bem-vindo ao Hematotalks. Mais uma conversa minha, Thaís Fischer, da Natália Zing, sobre hematologia, doenças linfoproliferativas, benignas, e um pouco das atualizações da medicina baseada em evidência. Hoje, o que a gente queria trazer para cá, ou para nossa conversa, seria o linfoma difuso de grandes células B. Então, a gente sabe que o linfoma difuso de grandes células B é o subtipo mais comum do linfoma não Hodgkin, é o mais comum em todas as idades, ele é o mais comum em todos os sítios extranodais, e também é um linfoma que a gente já trata muito bem, né? Então, a gente sabe que o linfoma difuso de grandes células B, a gente consegue ter uma resposta completa em 60% a 80% dos casos em primeira linha, dependendo do estadiamento. E o tratamento backbone, o tratamento padrão do difuso de grandes células B, por o anos, famoso R-CHOP. E que é o R-CHOP? É um acrônimo, né, de rituximab, ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina e prednisona, que eu acho que é o esquema mais conhecido da hematologia. Ele se consagrou há mais de 20 anos, aí no final da década de 90, início dos anos 2000, a gente teve incorporação precoce no Brasil. E foi realmente um divisor de águas, né? Então, assim, a inclusão do rituximab foi realmente um divisor de águas na história do difuso de grandes células B, assim como outras doenças, né? Mas principalmente aqui. E principalmente se tratar de um anticorpo monoclonal, né? O início da tão conhecida ou tão esperada medicina de precisão, uma medicina direcionada à terapia, não só uma droga que agisse no ciclo celular, na divisão celular, mas que agisse diretamente na célula tumoral, especificamente no rituximab, no CD20. E ao longo desses 20 anos, até ano passado, existiram inúmeras tentativas de você derrubar o R-CHOP ou se mostrar superior ao R-CHOP, né? E daí a gente teve manutenção com anticorpo monoclonal, troca do anticorpo monoclonal, como por exemplo a troca do rituximab pelo obinutuzumab, associação de drogas, como por exemplo colocação do etoposídeo, que é a intensificação. Então, colocar inúmeros agentes, né, como por exemplo lenalidomida, ibrutinib, venetoclax, né, então a gente tem o Fênix, o Cavalli, então, e o que a gente observou? Nenhum desses estudos se mostrou positivo. Na verdade, a gente com a lenalidomida, a gente teve positividade no fase 2, quando foi para o fase 3 não teve positividade. O único estudo que mostrava algum grau de resposta foi o Fênix, para paciente que é a associação do R-CHOP com ibrutinib, em pacientes jovens, mas mostrando atraso, toxicidade, então não era um dado robusto, né? A gente tem uma meta-análise, né, que junta, assim, diversos estudos, então tentando combater o R-CHOP. A gente vê um número extremamente elevado, mais do que, acho que 4.000 participantes analisados, e nenhum estudo no final conseguiu mostrar superioridade, e inclusive alguns trouxeram maior toxicidade. Então, assim, ninguém, nesses 20 anos que a gente teve, o R-CHOP se sustentou como tratamento padrão para o difuso de grandes células B. Outro ponto que eu acho interessante, que até é discutível em muitos dos estudos, seria do perfil celular do difuso, né? A gente sabe que quando a gente fala de difuso de grandes células B, na verdade a gente fala de diversas doenças. Em todo o estudo clínico, a gente vê que eles tentam, então, aperfeiçoar essa subanálise sobre o difuso, entender melhor um pouco da sua biologia, seja então da origem celular, seja dos marcadores biológicos, e tentar também não só entender melhor a doença, mas aí buscar um caminho melhor. Então, alguma droga às vezes se mostrou um pouco melhor para os pacientes com células B ativadas e não aqueles de centro germinativo, mas o que eu vejo ainda é muito heterogêneo nos estudos clínicos, inclusive de qual ferramenta utilizar para avaliar esse subtipo de difuso, e ainda muito distante da clínica, né? Então, na clínica, a prática clínica, a gente ainda acaba dividindo os pacientes muito ali pela imunistoquímica, ou quando a gente tem acesso uma pesquisa de FISH, mas isso ainda é muito raso frente a essa análise que a gente tem no estudo clínico. Então, esse também ainda é um gap, né? Um problema, um desafio para entender melhor o subtipo do difuso. E aí, quem sabe um dia a gente conseguir
ter um tratamento mais direcionado para esses subtipos de linfoma. Mas a gente ainda trata eles de forma igual, né? Homogênea entre os subtipos de difuso. Eu acho que um dado que é muito importante, além de você falou de subclassificação, e esse é o caminho da oncologia, é o fato de que é uma doença heterogênea, especialmente quando a gente separa dois principais, que é o que recomenda a Organização Mundial de Saúde, centro germinativo e não centro germinativo, que é o organismo Hans ou células B ativada pelo sequenciamento gênico. São doenças ainda que têm um perfil muito diferente, mas se a gente coloca todos os difusos juntos, a gente trata bem, né? Por isso é tão difícil bater o R-CHOP. Acho que a gente tem, entre os estudos aí, uma taxa de cura, né? Cura dos pacientes em torno de 60% a 70%. Então, em primeira linha, né? 2/3 dos pacientes vão ser curados com R-CHOP. Mas um dos problemas, até relembrando um pouco da epidemiologia do difuso, é que a gente tem um perfil de pacientes mais idosos, né? Então, querendo ou não, 30% dos pacientes são acima de 75 anos, então são um pouco mais idosos. E aí, o que a gente tinha antigamente, para aqueles pacientes que, porventura, vão precisar de uma segunda linha, então que não vão ser curados com R-CHOP, antigamente os tratamentos eram baseados em uma segunda quimioimunoterapia, seguida de transplante como consolidação. Mas, pensando nos pacientes mais idosos, a gente não conseguia transplantar. Pode falar, né, Thaís? A gente sempre fala que é aquela regrinha dos 50%, né? Por que a Natália fala das 50%? A gente pegar um grupo de pacientes com linfoma difuso de grandes células B, 100 pacientes. Então, a gente vai curar em primeira linha, nesses pacientes, 60%, por exemplo. Então, 40% desses pacientes precisarão de uma segunda linha de tratamento. Desses 40 pacientes, 20 desses serão jovens o suficiente, ou fit o suficiente, ou seja, saudáveis o suficiente para conseguir tolerar uma quimioterapia, e 20 não serão elegíveis. E desses pacientes que são elegíveis a uma segunda quimioterapia e um transplante autólogo de medula óssea, somente metade desses pacientes consegue chegar lá, e desses só 5%, né, do total, 5 desses 100 pacientes conseguiria efetivamente estar curado na segunda linha. Então, o que a gente tem de muito bom na primeira linha, a gente não tinha muito bom para a segunda e uma terceira linha. E até um dado do estudo escolar, que é um estudo muito comentado, de como era a sobrevida desses pacientes, né? Então, esses pacientes que não iriam ser curados com o transplante, a gente vê uma sobrevida em torno de 6 meses, a sobrevida mediana é em torno de 6 meses. E é verdade, né? Acho que antigamente pensava, nossa, esses pacientes que apresentam uma segunda linha de tratamento que não vão ser consolidados com transplante, era realmente um desfecho muito desfavorável. E aí, então, vem a ideia da gente tentar, seguindo todo aquele raciocínio, aperfeiçoar a primeira linha de tratamento. Então, já que a gente sabe que a gente ainda não trata muito bem na segunda e terceira linha, ainda dá para melhorar a primeira linha, que foi o que se buscou nos últimos 20 anos, com essas novas drogas, porque se você trata melhor os pacientes de primeira linha, você sobra menos pacientes para submeter à segunda e terceira linha. Nesse sentido, a gente teve a publicação do Polarix. O que é o Polarix? É a associação do polatuzumab, que é o anti-CD79. Um anticorpo droga conjugada. Exatamente, um anticorpo que direciona uma antitubulina para dentro da célula tumoral. Então, ele identifica a célula tumoral e joga o quimioterápico para dentro. Diretamente lá. Então, já é uma evolução dos anticorpos monoclonais associada ao rituximab e ao backbone CHP. A gente tira a vincristina porque é neurotóxica e o polatuzumab e o monometil auristatina também é neurotóxico. E esse foi o primeiro estudo em 20 anos, que foi uma grande, acho que, comemoração do mundo científico hematológico, que mostrou positivo. Então, ele teve ganho de sobrevida livre de progressão até o momento, então, de 76% versus 70%. Isso foi estatisticamente significante. Uma redução de risco de precisar de uma segunda e terceira linha. E sem aumentar a toxicidade. Então, de novo, como a gente fala de anticorpo monoclonal e a gente pensa na neurotoxicidade, inclusive a gente não teve uma maior neurotoxicidade aqui no tratamento combinado com o polatuzumab e nem outros eventos adversos. Então, além de se mostrar mais eficaz, ele não mostrou um perfil de toxicidade maior. E aí a pergunta é para todo mundo? A gente sabe que há um encarecimento no custo do tratamento. Então, o que a gente vem buscando atualmente é quem é o paciente que você deveria
submeter a um esquema mais intensivo ou um esquema mais curativo, né? Ou com menos sobrevida livre de progressão. Então, seria aquele paciente mais idoso, com uma doença avançada, não centro germinativo, né? Preferencialmente, porque são a doença que a gente observou diferença estatística e que a gente sabe que vai pior. Ou seja, o paciente mais velho, que tem uma doença mais avançada com sítios extranodais, ECOG pior, e que tem um subtipo ABC, né, que é não centro germinativo, célula B ativada. Só lembrando que, assim, isso ainda são dados recentes, né? E quando a gente avalia a sobrevida de progressão, a gente tá avaliando a corte inteira, todos os pacientes. E depois a gente tem a análise do subgrupo, que, querendo ou não, é sempre discutível essa análise de subgrupo. Então, esses são os dados que a gente tem agora, mas, obviamente, segue-se o acompanhamento, inclusive com os estudos de vida real, quem sabe a gente consegue entender ainda melhor essa função. Obviamente que pode ser feito para todo mundo, mas dentre os subgrupos, a gente trata muito bem o centro germinativo. O que puxa muito a curva para baixo é o não centro germinativo. Então, a gente sabe que talvez a gente precise melhorar nesse subgrupo. Mas agora eu quero passar para ti, né? A gente conversou um pouquinho sobre essa jornada, mas infelizmente a gente tem essa necessidade do paciente refratário primário ou recidivado. A primeira coisa que eu queria que você me conversasse a diferença do refratário primário e a diferença do recidivado. E o que a gente tem atualmente? A gente também melhorou. Eu acho que os últimos 2 anos foram muito importantes para o linfoma difuso grande células B. Então, a gente está mudando a jornada desse paciente. Sim. Então, assim, a gente tem os pacientes que são refratários primários. Então, são aqueles pacientes que a gente tratou com a RSHOP e que eles não responderam ou só progrediram, né? Não tiveram nenhum tipo de resposta. Ou até responderam ali em algum momento, naquela análise interina, até tiveram uma resposta, mas rapidamente não foi sustentada, né? Então, rapidamente ele progrediu. Categoricamente, os pacientes que progridem, então, 6 meses após o término do tratamento, eles são considerados refratários primários. E aí, a gente justamente traz essa análise de progressão no primeiro ano. Então, esse primeiro ano é crucial. Esses pacientes que progridem no primeiro ano, acabam realmente tendo um desfecho muito mais desfavorável. E depois, o recaído seria aquele paciente que tem uma resposta, atinge a resposta completa, e depois ele vem a ter uma recidiva. E quando? Né? Até os pacientes perguntam pra gente, quanto tempo a gente precisa acompanhar? A gente sabe que a maioria dos pacientes, quando apresenta uma recidiva, apresenta nos 2 primeiros anos. É o surrogate. É o período crucial, né? E acima de 5 anos, a taxa de recidiva é muito baixa, menos que 5% desses pacientes podem progredir. Então, no início, a gente tem um acompanhamento mais precoce, e acima de 5 anos, a gente pode ter um acompanhamento anual, por exemplo. A chance de voltar é muito difícil. Mais tardio, então, a gente pensa já que não é outra doença e não a mesma doença. Pensando assim, a gente tem, então, novas linhas de tratamento para esses pacientes. E uma das opções que foi recentemente incorporada, aprovada o uso no Brasil, é a combinação do tafasitamab, que é um anticorpo monoclonal anti-CD19, que é uma outra proteína expressa, então, da célula B, na né? célula B, muito expressa aqui no difuso de grandes células B, associado à lenalidomida, que é o imunomodulador. Então, essa combinação acaba trazendo um sinergismo maior, levando a fagocitose, a apoptose celular, um recrutamento de células imunes também mais relevante. Esse estudo, o MIND, a gente tem que lembrar, sempre quando a gente fala dos estudos clínicos, para que perfil de paciente ele foi desenhado. Então, ele foi desenhado para pacientes que tiveram uma recidiva, idealmente não fossem refratários primários, depois acabou realmente entrando ali um número de pacientes que foram refratários, mas a ideia não é para ser refratário primário, e para pacientes que não eram elegíveis ao transplante. Esse era o perfil de paciente que foi estudado. Depois, obviamente, na prática, a gente às vezes acaba expandindo o nosso uso. E o tratamento é um tratamento contínuo, que é uma novidade para os pacientes com linfoma difuso de grandes células B. Mas dentro desse tratamento contínuo, a gente tem uma fase inicial mais ativa. Então, o primeiro ano é o tratamento combinado. Nos primeiros meses, inclusive, o tafasitamab é usado de forma semanal e depois quinzenal. E aí, depois de 1 ano, entra só o tafasitamab como tratamento contínuo.
E é um estudo que traz uma boa taxa de resposta, né? A gente tem uma taxa de resposta global em torno de 60%, com taxa de resposta completa em torno de 40%. Então, a gente também sabe que aqueles pacientes que foram submetidos a essa combinação na segunda linha de tratamento, eles têm um desfecho, uma resposta melhor do que aqueles pacientes que fizeram após 3 linhas de tratamento ou que fossem linhas subsequentes. E quando a gente observa essa resposta, a resposta também é sustentada. Aquele nicho de paciente que obteve resposta completa, nas avaliações anuais, e a gente já tem uma avaliação de mais que 5 anos, a resposta foi sustentada. E naqueles pacientes com resposta parcial também. E uma das coisas que levam a questionar, e eu já puxo o gancho para o nosso próximo tratamento, seria o CAR-T. Já que a gente fala do mesmo alvo terapêutico aqui, o CD19, se isso inviabilizaria ou não para o CAR-T. Óbvio que os dados ainda são imaturos, a gente tem bem poucos pacientes que fizeram esse sequenciamento, mas aparentemente isso não anula. Então, a gente ainda poderia resgatar esses pacientes expostos a tafasitamab com o CAR-T. E aí eu jogo a bola para você, Thaís, dessa vez, justamente para comentar do CAR-T. A gente já falou do CAR-T aqui no canal, mas para trazer um mais direcionado aqui para os pacientes com difuso. Então, o CAR-T-cell, como eu falei, é uma terapia celular, né? Então, a gente pega o linfócito do próprio doador, transinfecta ele com um vírus, um lentivírus, expõe a proteína que a gente quer, que no caso também é o CD19, que é o mesmo alvo do tafasitamab, mas que, como você mesmo falou, não inviabiliza. E você reinfunde esse produto no paciente, como um soro, né? Então, você ensina o linfócito do paciente a reconhecer essa célula, uma célula T. Então, ela vai recrutar a resposta T no epítopo que você quer, que é o CD19. Ou seja, no marcador da célula que você quer. Então, a gente tem, assim, tem 3 produtos, né? O Axicell, o Lisacell e o Tisacell, cada um no seu estudo, o Juliet, o Zuma e o Transcend, cada um mas com respostas muito parecidas, alguns perfis de tolerância e toxicidade um pouquinho diferente, mas mostrando, em geral, uma taxa de resposta que gira em torno de 40% a 60%. A gente estava falando de uma população em que a taxa de resposta era muito baixa, que não tinha chance de cura, na grande maioria das vezes, se fosse para transplante, e mesmo como a gente falou da regra, né, eram 5% desses totais, então a gente aumenta para uma resposta completa, ou seja, aumenta a possibilidade de tratamento, não só a possibilidade, com a possibilidade de cura desses pacientes. A gente sabe que, de uma maneira geral, aqui, de novo, de 10 pacientes, provavelmente 3 a 4 serão curados. Não é a resposta definitiva para tudo, mas entra como mais uma opção de tratamento na terceira linha e já mais recentemente na segunda linha, especialmente nesse cenário refratário primário, né? Então, a gente sabe que aquele paciente que recai depois de 2 anos, ele tem um perfil de resposta e até de tolerância maior do que aquele paciente que nunca respondeu, que respondeu de forma muito fugaz. Então, o CAR-T ele já é jogado para uma segunda linha de tratamento. E até muda, né? Então a gente vê, eu falo que é a nossa versão 2024. Agora, uma mudança realmente do paradigma e de como a gente deve seguir esses pacientes. Então, esses pacientes que apresentam, que são refratários primários, que progridem no primeiro ano, a curva já leva direto pro CAR-T-cell e a gente tem recentemente essa aprovação. E para aqueles que não, a gente poderia ainda lançar a mão do transplante para esses pacientes, ou inclusive o CAR-T em linhas futuras. Infelizmente, o acesso é um problema ainda, tanto do ponto de vista de centros especializados que são capazes de infundir, quanto ao custo financeiro, e isso existem múltiplas discussões sobre isso, né? Mas, tirando essa questão, a gente sabe que o CAR-T realmente veio para mudar o paradigma de um paciente que, como você mesmo falou no Scholar, a mediana de sobrevida era menor que 6 meses, né? E aí, na sequência de aprovações, a gente também teve a aprovação dos bispecíficos, né? Então, explicando até o que é bispecífico, né? Então, o bispecífico, ele geralmente você tem várias moléculas de bispecífico, mas a ideia é ter 2 braços, principalmente dos bispecíficos mais recentes, onde um braço você liga, identifica a célula tumoral, e o outro você pega o seu sistema imune, a célula T, e aproxima os dois. Então, a célula tumoral, a gente vai escolher qual é o nosso alvo. Aqui, em relação ao difuso, a gente tem o epcoritamab, que é um anti-CD20 também, mas ele tem um ponto de ligação diferente do rituximab.
E o outro braço é um CD3 trazendo o linfócito T para também combater a célula tumoral. Então, a gente teve já a aprovação, no caso dos Estados Unidos, do FDA, a gente teve aprovação, ele veio depois do CAR-T, né? Então, os estudos vêm com uma aprovação anterior do CAR-T, depois do bispecífico. Então, os estudos geralmente sequenciam pós CAR-T, o bispecífico. Até porque realmente entram pacientes, né? No estudo, quando a gente vai olhar, tem realmente uma parcela de pacientes que já tinham sido expostos a CAR-T dentro do estudo clínico para o epcoritamab. E a gente tem aqui, de forma muito surpreendente, nessa população extremamente tratada, aqui na terceira linha, né? Que é a aprovação. A aprovação. A gente tem taxas de resposta acima de 80%, ou seja, respostas completas de 60% e taxa de respostas globais acima de 80%, chegando quase a 90% de taxa de resposta global. É muito interessante que, assim como no CAR-T, as terapias engajadoras de células T, elas são respostas breves. Então, o paciente que responde rápido. A gente está falando de 30 a 45 dias. Diferente do que você explicou sobre o tafasitamab e lenalidomida, em que há ganho de resposta, até houveram conversões de respostas parciais, mas não foi a frequente. Então, o paciente que responde de forma breve, porque ele precisa também do maquinário de célula T saudável, né? Então, é um perfil de paciente. Agora, apesar de ter sido aprovado em terceira linha, existe o aspecto que está sendo visto agora do paciente ser usado antes do CAR-T, né? Assim, sem inverter, até porque esse é um produto, não precisa ser manufaturado. Então, é um remedinho, tá pronto na farmácia, disponível. Diferente do CAR-T, que precisa de um centro de produção, de coleta, etc. Então, há a possibilidade de você usar antes do CAR-T. A gente não sabe exatamente, a gente sabe que é possível, isso foi discutido no ASH do ano passado, em que então o paciente pode usar bispecífico, e hoje em dia o que se discute muito qual é o perfil de paciente para cada um, mas se sabe que aquele paciente com alto volume de doença, que não responde a nada, DHL muito elevado, esse paciente não consegue esperar o CAR-T, e talvez precise ser exposto ao bispecífico de forma mais precoce. Então agora, no cenário do difuso de grandes células B refratário, a gente passa a ter possibilidade de perfil de paciente mais frágil, paciente que não consegue tolerar, sendo exposto, por exemplo, tafasitamab e lenalidomida, a gente tem a possibilidade de usar em terceira linha o epcoritamab, né? A possibilidade do CAR-T. Então, aumentou, sem dúvida nenhuma, o leque de possibilidades para esses pacientes, o que é muito, para nós que estamos na linha de frente tratando esses pacientes, é muito recompensador, né? Porque você tem a possibilidade. São pacientes que eram fadados a tratamentos paliativos, né? E agora a gente consegue expor eles a tratamentos tão intensamente tratados como expor a CAR-T e atingindo resposta completa no bispecífico. Tem algumas peculiaridades, até saiu um estudo recente justamente trazendo essa discussão. Bispecífico ou CAR-T, CAR-T bispecífico, quando? O CAR-T, querendo ou não, parece ter uma resposta melhor do que os bispecíficos, lembrando que as populações são diferentes, mas mesmo quando a gente tenta equiparar na análise, parece ter uma resposta melhor aos pacientes com CAR-T frente aos bispecíficos, mas também um pouco mais de toxicidade. E além das questões, como você bem colocou, de processo da realização, não é nem da questão de acesso, mas também do processo de produção do CAR-T. A gente vai ver isso com o tempo mesmo, esses questionamentos. Inclusive, o tratamento ponte para o CAR-T, né? Sim. Então, como o polatuzumab, como a gente também já colocou na primeira linha, só lembrando que o pola inicialmente foi estudado para pacientes recidivados. E hoje, ele tem sido, nesse cenário, muito utilizado como ponte para o CAR-T. O Pola R, né? Sem a bendabuxina, porque a gente sabe que precisa ter um tempo, né, o que a gente chama de washout, entre o uso da bendabuxina e a aférese do CAR-T, né? Então, a coleta da célula. Depois a gente poderia até usar a bendabuxina. Eu acho que é muito entusiasmante a gente pensar que você não tinha nada a oferecer e, de repente, em 2 anos, você tem um leque de possibilidades de oferecer, né, para esse paciente. E é uma das coisas que você sempre gosta de falar, né? Que as verdades são mutáveis, as verdades não são fixas. Então, só ilustrando essa ideia do Pola, como vai ser também para o resto. Então, não necessariamente essa droga foi estudada para fazer ponte, hoje está sendo ponte. Então, acho que futuramente a gente também vai ver o uso do TAFA, o uso do bispecífico, pré-CAR-T ou pós-CAR-T, como associação também, ou até uma manutenção em alguns casos, alguma coisa assim. Essa dinâmica, a gente vai ver grandes mudanças ainda para o futuro. Eu acho que é um caminho que
que deixa a gente muito feliz, né? Porque quanto mais possibilidade de oferecer tratamentos para os pacientes, mais drogas, mais pacientes sendo curados. Então, é um caminho. E hoje em dia a gente já fala também em novos bispecíficos, glofitamab, mosuna, fala também em triespecíficos, né? Que já com uma área para ligar com o macrófago. Então, a imunoterapia na hematologia está em franca ascensão. Agora, o que a gente vê mesmo, acho que cada vez menos a gente usando quimioterapia propriamente dita, né? Então, outras moléculas ali também trazendo menos toxicidade para os pacientes, ou até diferentes, a gente aprendendo a manejar outros eventos adversos. Mas, até para a gente finalizar, e trazendo um pouco da nossa vida, acho que as nossas conversas no carro, até alguns anos atrás, eram mais frustrantes com esses pacientes, e hoje as nossas conversas no trânsito mudaram um pouco também. Com novas possibilidades, com ter mais esperança para tratar o paciente, né? Bom, então sendo assim, a gente encerra esse assunto por hoje, porque ainda terão muitas outras discussões em difuso, desde o diagnóstico e o tratamento específico para cada um, como também as novas combinações e novos usos. Lembrando que em junho vai ter o IRRA, a Natália vai, eu não vou, e a gente vai discutir muito quais serão as novidades do IRRA aí para... Do Congresso Europeu. Exatamente, Congresso Europeu de Hematologia. Muito obrigada. Venha tomar um café com a gente, seja aqui, tanto no Instagram, quanto no Spotify ou no YouTube.